Olá para todos que conseguirem chegar para essa live. Ela não estava programada, mas nós vamos fazer aqui a nossa devocional de hoje, o momento devocional. Nós vamos fazer aqui, vou fazer ao vivo aqui nessa live, porque estava tentando carregar o vídeo já há algum tempo, não tive sucesso, a minha gravação apresentou falhas. Então eu vou transmitir ao vivo aqui a nossa live, o nosso devocional, momento devocional de hoje, tá bom? Que bom que algumas pessoas já conseguem fazer contato, apesar da gente não ter programado essa live, mas depois o momento devocional vai ficar aqui gravado e aqueles que não conectarem durante essa live vão poder depois assistir, porque vai estar disponível. O momento devocional tem sido um instante em que, quase que diariamente, nas segundas, terças e quintas, eu aproveito para transmitir alguma mensagem para todos que acessam o Instagram e as redes da nossa igreja. E o objetivo principal é alcançar as pessoas que convivem conosco, como membros, frequentadores e que nos acompanham de alguma forma. E começando hoje, eu vou estabelecer uma série que vai tratar da razão de ser, do propósito, do caminho de uma igreja. Por que nós existimos como igreja? Especialmente porque nós estamos vivendo esse momento em que não tem sido possível um encontro presencial. Nós não temos podido estar juntos no mesmo lugar. Temos usado as mídias, os recursos tecnológicos, e temos continuado a existir como igreja. Algumas pessoas dizem para mim assim, eu acho que depois desse período as pessoas vão estar mais desanimadas de estar juntas na igreja, estarem presencialmente. Eu acho que esse negócio vai deixar a gente mal acostumado. E eu achei importante que a gente começasse a falar então um pouco sobre qual é a natureza da igreja, qual é o sentido de sermos igreja, por que existimos, mas não só por esse momento, mas porque eu acredito que nós estamos precisando muito de alinhar a nossa perspectiva. Esses dias eu estava pensando, poxa, há um ditado que diz, o combinado não sai caro. A igreja está precisando de sentar junto e combinar melhor as coisas, sabe? Mas não combinar a partir do meu ou do seu propósito, da minha cabeça ou da sua cabeça, mas olhando para as Escrituras e tentarmos entender por que nós existimos. Qual é a razão de ser? O que se espera que a gente faça? Nós temos uma estrutura, nós temos orçamento, nós temos programações. Isso deve servir a quem? A quê? Deve cumprir que propósito? Deve colocar em curso a realização de que missão? Então hoje eu quero dividir com você algumas ideias nesse sentido, respondendo a seguinte pergunta. Qual é o propósito da igreja? Em outras palavras, por que uma igreja existe? Exatamente por que ela existe? Qual é a razão de ser dela? Para responder essa pergunta, há duas perguntas importantes. A primeira pergunta é, o que deu a vida à igreja? Por que a igreja nasceu? Por que a igreja veio existir? A igreja é um fenômeno histórico de 2000 anos. Ela nasce depois do ministério terreno de Jesus a partir dos discípulos. Jesus fala sobre a sua igreja em Mateus 16. A palavra igreja, eclésia ou eclesia, conforme vá se dizer, tem a ver com ajuntamento de pessoas, pessoas juntas, uma assembleia. Então, há 2000 anos a igreja existe, ela se institucionalizou, ela se tornou uma presença orientada por leis, nós temos CNPJ, endereço, nós temos hall de membros, nós temos uma estrutura. E às vezes eu fico pensando se toda essa elaboração, que eu não tenho nada, absolutamente nada contra isso, ao contrário, eu acho importante essa organização, mas será que tudo isso não está nos desviando de entender ou guardar o coração dentro do propósito que nós devemos ter como igreja, a razão de ser? Será que nós estamos confundindo, às vezes, a nossa programação, a nossa estrutura, o modo que a gente aprendeu a fazer cultos e tudo mais? Será que tudo isso não está nos deixando
míopes para a nossa razão de ser. Por isso eu acho importante nós respondermos essa pergunta. Qual é o propósito da igreja? Voltando então às perguntas, as duas que devem orientar a resposta a esta. A primeira, por que a igreja nasceu, de onde ela veio, qual é a razão de ser dela? A resposta está num texto que é dos mais conhecidos das Escrituras, João 3, verso 16, e eu queria acrescentar o verso 17. Você sabe, eu vou citar para você, lá está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por que a igreja existe? Ela existe porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou, e não só amou no sentido de que sentiu compaixão, paixão, carinho. Não, é um amor que se move. Então ele amou o mundo e amou de tal maneira, amou tanto, que enviou o seu Filho, deu o seu Filho por nós. Então ele enviou Jesus e por causa disso a igreja existe. Nenhuma igreja existiria sem o amor de Deus. Nenhuma igreja existiria sem a vinda de Jesus. Então, o que deu luz à igreja, o que fez a igreja nascer, não foi simplesmente a vontade dos apóstolos. Não, foi porque Deus amou o mundo. A igreja é fruto do amor de Deus. Eu estou tratando o termo igreja, de uma maneira genérica. E aí eu aplico isso a toda e qualquer igreja que seja igreja firmada na fé em Jesus Cristo. Toda igreja é fruto do amor de Deus. Agora, uma outra pergunta importante, que é, a igreja vem do amor de Deus, e ela está aqui para quê, então? Para responder essa pergunta, eu creio que melhor é nós olharmos uma conversa de Jesus com o mestre da lei. Nessa conversa, esse mestre da lei pergunta para Jesus o seguinte: qual o maior de todos os mandamentos? Essa pergunta é importante para nós, porque a igreja tem a ver com Deus e tem a ver com viver de maneira que Deus se agrade. Então essa pergunta é importante para nós. Ele pergunta qual é o principal, maior mandamento. Jesus responde da seguinte forma: respondeu Jesus, Mateus capítulo 22, verso 36 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é que tudo que foi orientado que se devia fazer e como viver em toda a história da revelação, ele resume agora nessas duas afirmações, nesses dois mandamentos, que ele torna um só. Quando ele diz que o segundo é semelhante a este qual ao primeiro, ele está dizendo que esses dois mandamentos não podem ser separados, eles são inseparáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como ama-se a si mesmo. Então, o que há de mais importante para a igreja fazer? Amar. O amor é a razão de ser da igreja e é o trabalho, é o ofício da igreja. A igreja existe para amar, para nenhuma outra coisa, em termos de que qualquer coisa que ela faça precisa estar relacionado a isso, ao amor. Precisa ser ou amor a Deus ou amor às pessoas. Se não for amor a Deus ou amor às pessoas, então o que a igreja está fazendo é um desvio. Talvez ela esteja se desviando para servir a si mesma. Talvez ela esteja se desviando para se tornar um corpo, também essa é uma figura para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se ela é um corpo, talvez ela esteja se desviando para se tornar um corpo dedicado ao halterofilismo, para se embelezar, para fazer crescer seus próprios músculos, para sua própria satisfação. Isso é um desvio. E toda vez que a igreja se desvia do seu propósito, que é amar, a igreja se divide, a igreja se perde. E ainda que não se divida, ela vai gastar seu recurso, seu tempo, seu esforço, seu trabalho naquilo que de fato não deveria ocupá-la.
Tudo, portanto, na igreja precisa estar relacionado com amor, ou a Deus ou às pessoas. Qualquer outra coisa, se a igreja começa a desejar a satisfação de si mesma, se eu, como parte da igreja, quero que a igreja funcione de certa forma para minha satisfação, se eu me sinto o dono da igreja e quero que as coisas ali na igreja correspondam à minha perspectiva, à minha vontade, tem que ser do jeito que eu quero, então eu estou colocando à parte o que deveria guiar a minha vida como membro dessa igreja, como membro desse corpo, que é o amor. Amor a Deus e às outras pessoas. Quando o amor a Deus e as pessoas guia a igreja mantém-se unida. Todos olhamos para o mesmo lugar. Todos conseguimos assimilar uma visão única. Todos conseguimos compreender a importância de nós cooperarmos, servirmos, estarmos juntos, porque a gente está imbuído por um caminho. Paulo entendeu tão bem essa questão da centralidade do amor como propósito da igreja, que quando a igreja de Corinto começou a ter problemas, e essa igreja teve muitos problemas, a leitura da primeira e segunda carta de Coríntios é uma lição profunda para a vida de qualquer igreja. Ela viveu divisão, orgulho, eles pensavam que na igreja devia ter uma hierarquia dos dons, esse dom mais importante que aquele. E aí Paulo escreve uma carta para eles, a primeira carta, e o capítulo 13 é um capítulo magistral. E ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Um dia desse me perguntaram se na nossa igreja nós temos dons de línguas. Eu disse, eu acredito que sim, há irmãos nossos que têm essa experiência. Mas também acrescentei, mas a gente não vive a nossa comunidade em torno dessa experiência. Porque o mais importante não são as línguas. Elas podem existir? Podem. E na nossa igreja tem pessoas que têm esse dom? Existem. Mas a nossa igreja não vive em torno dele. Nós precisamos viver em torno do amor. O amor é o dom por excelência de todos nós. Nenhum de nós tem obrigação de falar em línguas, mas todos nós temos o dever de amar. O amor é o dom por excelência na vida de cada cristão, de cada um de nós e da igreja. Mas o Paulo continua, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Outras coisas importantes para a igreja. Importante que a igreja tenha conhecimento, é importante que a igreja tenha profecia, tenha pessoas com essa fé, que é uma fé diferenciada. Há pessoas assim em nossa igreja? Há pessoas assim. Mas o grande propósito da igreja é amar. Se alguém crê poderosamente, mas não sabe amar, não tem valor segundo a visão de Paulo, e a visão dele está certa. A visão dele casa com a visão de Jesus. E ele continua, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Portanto, algumas pessoas têm se preocupado se a nossa igreja tem sido a igreja que está deixando o evangelho para ser uma igreja ligada a uma causa social. Talvez porque a gente fale muito sobre o cuidado com as pessoas, sobre servir as pessoas. Mas sabe por que a gente fala muito sobre isso? Porque o amor ele é cuidadoso. Então a gente não está chamando a igreja para poder fazer ações de cuidado com as outras pessoas pela ação de cuidado em si. Ela não é o final, não, ela é o fruto. Ela é o fruto do amor. Porque quem ama cuida. Jesus, no capítulo 25 de Mateus, conta uma parábola em que ele diz que lá no final, quando a humanidade estiver diante dele, ele vai separar dois grupos, e a um grupo será dito, eu não conheço vocês porque vocês não cuidaram, porque vocês não amaram as pessoas, porque vocês não alimentaram, vocês não sustentaram no meio da provação, porque vocês não visitaram quando estavam presos, doentes, necessitados. E dirá àqueles que ele vai acolher e dizer, eu conheço vocês, olha, vocês são meus, porque vocês serviram, porque vocês fizeram algo, vocês cuidaram dos necessitados, porque o amor faz algo. Então, o que Paulo está dizendo para nós é que na vida de uma igreja, qualquer coisa que não seja feita por amor a Deus ou às pessoas não tem valor algum.
A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está assim, fazendo com muito amor alguma coisa, mas é um amor a nós mesmos, é a nossa preferência. Nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, da inspiração de Deus, do Espírito de Deus, para que a gente possa ser movido a agir por amor a Deus e às pessoas, e assim dar validade, tornar frutífero, belo, bom, tudo aquilo que a gente realize. Mas é uma questão importante aqui. Alguém pode perguntar, ou talvez esteja se perguntando, espera lá, mas a razão da igreja não é a grande comissão? Mateus capítulo 28, verso 20, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Não é esse de verdade o propósito da igreja? Não, não é esse. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja decorre do seu propósito. Observe o texto de João capítulo 3, verso 16, porque lá nós temos o quadro completo, missão e propósito, ou propósito e missão, essa ordem é melhor. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5, verso 8, Paulo diz assim, porque Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ora, o propósito é o amor, e evangelizar, cuidar, é missão. E essa missão não é minha, não é sua, é a missão de Deus. Deus ama e se desloca, Deus ama e dá, Deus ama e envia. A igreja ama, então faz. A igreja ama, então prega. A igreja ama, então anuncia o evangelho. E o faz com palavras, com atitudes, com gestos. E assim a igreja existe e cumpre a sua missão. Se a igreja não estiver ligada ao seu propósito, que é amar, inclusive a sua missão sofre e se deturpa. A igreja passa a não buscar pessoas para o reino, passa a buscar para si mesma. Ela não vai formar discípulos de Jesus, ela vai formar membros dela. Ela vai doutrinar as pessoas para que elas sejam filhotes da sua própria doutrina. A gente vai trabalhar para que a pessoa se torne alguém como eu e você, parte dessa igreja, então, que segue essas normas, que faz desse jeito, que veste essa roupa, não veste aquela roupa, que vai naquele lugar, mas não vai naquele outro, que ouve aquela música, mas não ouve aquela outra. A gente, então, não produz gente que está sendo abraçada por Deus, como família de Deus, como parte do reino de Deus. A gente passa a produzir membros doutrinados para serem o que somos. Não é essa a missão da igreja. A missão da igreja só é verdadeira quando o que a motiva, o seu propósito é o amor a Deus e às pessoas. Envolvidos nesse amor, nós queremos que as pessoas não elas se tornem exatamente um membro da nossa igreja, não exatamente alguém que crê exatamente ipsilíteres com tudo que a gente crê e que foi treinado a fazer. Não. A gente quer que essa pessoa conheça o amor de Deus, saiba que ela é amada por Deus, que a vida para ela é em Jesus Cristo, que a graça que cobre os seus pecados, que a misericórdia, que a comunhão com Deus e que ela pode andar com Deus junto conosco, pode andar com Deus. E Deus vai falar com elas, e Deus vai abençoá-las, e elas vão crescer, e elas vão frutificar, elas vão ser santificadas, como nós precisamos ser santificados e temos sido santificados, mas tudo em função do amor de Deus. O amor de Deus, o amor a Deus, o amor às pessoas. Deus me ama e eu devolvo a Deus o amor que Ele me dá e eu entrego às pessoas esse mesmo amor. A igreja, portanto, seu propósito é amar. Amar a Deus e amar as pessoas. E aí a gente faz culto e nesse culto a gente vai atuar movido pelo amor. A gente canta, a gente oferta, a gente se junta, porque dentro da história humana, grupos unidos realizam grandes coisas. Grupos unidos são mais fortes.
Grupos unidos sinalizam e representam melhor uma causa. Por isso estarmos juntos é importante. Por isso fazer parte é importante. Por isso dar a nossa contribuição é importante. Não só o dinheiro que a gente dá, não só um valor, mas a própria vida, o dom, o talento. Então, queridos irmãos e irmãs da nossa igreja, a Igreja Batista da Praia do Canto, por que nós existimos? Qual o nosso propósito? Nós existimos para amar. Nosso propósito é amar. Amar a Deus e amar as pessoas. Jamais se esqueça disso. Na nosso devocional de amanhã, nós vamos falar sobre o amor. O que é amar a partir da perspectiva do reino de Deus? Se o propósito da igreja é amar, nós precisamos aprender a amar. E o que seria isso? Nesse mundo que se fala tanto de amor, mas que nele há tanto desamor. Todos nós, de alguma forma, aprendemos a amar errado. E nós precisamos aprender a amar melhor. Amar inspirados no amor de Deus. Então, eu espero você amanhã. Estou aqui nessa experiência da live e eu vou preferir amanhã continuar nela. É mais frutífero para mim fazer dessa forma. Eu espero que você possa. Então, amanhã, 19 horas, nosso momento devocional, em que a gente vai conversar um pouco mais sobre como é que eu posso amar mais e amar melhor. O que é amar na perspectiva do reino de Deus. Convido você para nós orarmos juntos e orarmos por nós, pela nossa igreja, pedindo a graça de Deus. Ó Pai, obrigado por todo o amor e graça do Senhor, porque o Senhor nos amou e enviou Jesus para nós. Ó Deus, o nosso propósito como igreja é amar, amar ao Senhor e as pessoas. E pedimos que o Senhor nos abençoe para nós aprendermos a fazer isso mais e melhor, cada dia. Abençoe cada pessoa que conosco convive na igreja, cada membro, cada irmão, cada irmã, cada frequentador, cada pessoa que se aproxima, nos ajude a ser uma comunidade do amor, que ame e ensine a amar. Somente o seremos com a ajuda do Senhor, pela graça e a presença do Teu Santo Espírito. Então abençoa-nos assim. Agradecemos e deixamos diante do Senhor a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja Batista da Praia do Canto, vamos amar. Esse é o nosso propósito. A gente se encontra amanhã. Um carinhoso abraço. Deus abençoe você e tenha uma boa noite.